O que eu vou mostrar para vocês aqui é como fazer uma primeira consulta, uma avaliação de forma uau. Bom, meu nome é Fábio Guimarães, sou expert de gestão para clínicas e ajudo profissionais da saúde a aumentar faturamento, ter mais lucro, trabalhando menos. Bom, então o que eu vou falar agora é muito importante se você é uma clínica que está buscando aumentar o ticket médio, ou seja, ter mais faturamento, talvez atendendo menos pacientes, porque se você é aquela clínica popular que atende muita gente, e de fato, talvez você não consiga fazer isso que eu vou mostrar agora. Agora, se você quer se diferenciar no mercado, deixar de ser só mais um e fazer alguma coisa diferente, ter uma entrega maior, gerar muito mais valor para o seu paciente, até para você poder cobrar mais, então se liga nessa aula aqui. Mas antes, se inscreva no nosso canal que estou sempre colocando dicas aí que podem ajudar você no seu negócio a melhorar a gestão da sua clínica. E é o que a gente fala da taxa de conversão, né? Porque quando a gente faz a primeira avaliação, a gente tem que despender um tempo, uma energia para aquilo e precisa ter uma boa taxa de conversão. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a média no Brasil de taxa de conversão, a gente tem para tratamentos até R$1.000 de 80%. Ou seja, não é muito difícil, né? A gente costuma dizer que você não precisa fazer venda, você sofre compra ali, o paciente está precisando, tratamento até R$1.000, não é tão difícil assim a taxa de conversão, converter. De R$1.000 a 5.000 já cai para 50%, isso é a média do Brasil. Tratamentos acima de 5.000 já cai para 30%. Quanto mais alto vai ser meu ticket, menor a taxa de conversão. Claro que quando a gente trabalha toda a equipe e o próprio dentista avaliador, nessa avaliação, que você faz uma avaliação UAU, eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas bem poderosas aí para você fazer essa avaliação UAU, você aumenta muito a sua taxa de conversão e esse é o benefício que eu quero gerar para vocês aqui nessa aula. Importante perceber o seguinte, quando o paciente chega na sua clínica, os primeiros 5 minutos são muito importantes, porque ele vai chegar num lugar que ele não conhece e ele vai ver como é que está a organização, como é que está a iluminação, como é que está o cheiro. Então a gente fala que são todos os sentidos, né? A água, tem cafezinho, não tem? Então é importante você ter uma clínica organizada, as funcionárias bem vestidas, com maquiagem, porque se ele chega numa clínica que está bagunçada, que está lotada e tudo mais, já vai perdendo percepção de valor. Então lembre-se, 5 minutos iniciais ele é muito importante para te ajudar depois na taxa de conversão. Então é importante ter uma clínica bem arrumada, estruturada para poder receber o paciente, né? Como eu falei, ele vai ter essa percepção inicial e se você recebe ele com uma boa música, na televisão não está passando nenhuma notícia ruim, jornal com mortes, nada disso, às vezes tem uma televisão passando no fundo do mar, viagens, fotos aéreas e tal, tudo isso vai melhorando a experiência do paciente, um cafezinho, o cheiro do local, tudo isso pode ajudar. Tem clínicas que, quando vão receber o paciente pela primeira vez, colocam ali um painelzinho luminoso com o nome do paciente. Olha que legal, você já sabe o nome, ele já se sente assim, seja bem-vindo. Poxa, que bacana. Você vai individualizando mais, personalizando ali o tratamento para o teu paciente. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para ter uma boa primeira consulta. O agendamento, com um tempo maior que uma semana, você tem 70% de chance dele não ir. Ou seja, você não pode ficar agendando, para daqui a 15 dias, para daqui a 20 dias, você vai ter um número de faltas muito alto. Então, esse é o primeiro passo, a primeira dica que a gente tem que dar é assim, não agende o paciente com um tempo muito longo. Tenta agendar sempre na mesma semana. Por isso que é importante alocar horários na agenda e ter uma agenda mais setorizada para isso, para que você esteja disponível para poder fazer a avaliação do paciente. Dica número 2, faça uma anamnese de marketing. Isso aqui é poderosíssimo, tá? E tem ajudado muitas clínicas, a gente faz consultoria e quando a gente introduz esse processo dentro da clínica, gera uma percepção de valor incrível que o paciente até fica assustado. Deixa eu mostrar para vocês, em vez de você fazer aquelas perguntas iniciais, tem dentista que coloca anamnese verdadeira ali na recepção. Isso está errado, você não pode fazer isso. Perguntando se é diabético, é hipertenso, é cardíaco, é aidético. Na recepção, na primeira consulta, o cara nem sabia que existia aquele tanto de doença ali. Péssimo. Experiência ruim. Não é o momento. Vai ter um momento que você vai perguntar sobre a saúde, mas não é agora. Então, faça uma anamnese de marketing. Quando ele sentar na recepção, ofereça um cafezinho para ele, ofereça um biscoitinho. Aí vai ter dentista que vai falar assim, mas vai sujar a boca dele para depois fazer a avaliação. Ofereça uma escovinha para ele, personalizado com o nome da clínica, para que quando ele termina o café, a recepcionista conduza ele, olha, aqui tem um banheirinho, vou pedir para você escovar os dentes com essa escovinha, que é um presente para você e tudo mais. Olha que legal. Isso é um custo baixo, tá? Que isso vai estar na tua precificação, isso vale muito a pena. Isso é um investimento que você faz para que você tenha uma percepção de valor legal, porque poucas clínicas fazem isso. E aí você fazendo, naquele momento do cafezinho, você dá
para ele preencher uma anamnese de marketing. O que é? São perguntas que eu vou colocar aqui, ó, um script. Ó. Qual a sua profissão? Como você descobriu nossa clínica? Qual o seu estilo musical? Quais são os seus hobbies? Qual o seu maior sonho hoje? Você tem filhos? Qual foi sua melhor viagem? O que te deixa mais feliz? Pratica algum esporte? São perguntas da vida dele. Não tem nada a ver com a saúde ali e tal, da saúde bucal, são perguntas da vida. Claro que você coloca, olha, é opcional, se você não sentir liberdade ou vontade de responder, não precisa. Mas se você quiser, a gente gostaria de te conhecer um pouquinho melhor. E aí ele responde, e é incrível, porque você pega essa anamnese de marketing e você entrega para o dentista avaliador. Ele dá uma lida antes de chamar o paciente. Ou seja, ele já tem várias ferramentas para entrar em empatia e rapport, conexão com aquele paciente. Lembra, se você não conhece o termo rapport, procura uma aula minha aqui no YouTube que fala muito sobre isso, de como você se conectar intencionalmente com o paciente. E aqui, ó, são várias formas que você tem para de repente, um lugar de viagem que ele já foi, que você também já foi, você pode falar, poxa, que legal, eu estive lá, pô, muito bacana, né? A Toscana é maravilhosa, tal, você foi em tal lugar, por aí vai, você tem assunto para fazer com ele. Testem e depois me contem. Terceiro, faça um tour pela sua clínica. Antes até de fazer a avaliação, a própria CRC, a própria recepcionista, ela pode conduzir o paciente mostrando, olha, ou o próprio dentista, se você puder buscá-lo ali, e mostrando para a clínica para o paciente, olha, aqui é a nossa área de esterilização, aqui é nosso centro cirúrgico, aqui é onde o paciente descansa depois da cirurgia, olha, aqui é a área de limpeza, tal. Então você vai mostrando, claro, se sua clínica for organizada, pelo amor de Deus, não vai abrir porta e abrir tá aquela bagunça. Tem funcionário deitado no chão, aí não, aí você queima o filme e aí não é isso que você quer. Então faça um tour mostrando, dando credibilidade para ele, se a tua estrutura está bonita, está bem organizada, faça um tour, que isso aumenta a percepção de valor. 4. Tempo mínimo de consulta. Se você quer buscar tickets maiores, high ticket, você não pode fazer uma avaliação encaixada entre um atendimento e outro. Já fiz muito isso, sabe? De encaixar paciente entre um tratamento e outro. E quando eu fazia ortodontia, eu cheguei a ter mais de 1.500 pacientes em tratamento por mês de orto. Então, assim, chegar a avaliação, guarda um pouquinho que eu já faço. Aí eu terminava, encaixava, atendia e depois... sabe? Então era uma loucura, porque eu empurrava, não olhava direito, não tinha tempo, não tinha como fazer conexão. Então eu estava sempre vendendo tickets pequenos. Para quem quer vender um protocolo, tickets maiores, reabilitações, você precisa destinar um tempo. E o tempo mínimo é 30 minutos. Fábio, posso colocar 1 hora? Nossa, seria ideal. Porque daí você se conecta de verdade com o paciente, você tem todo o tempo para poder fazer isso. 5. Me conte um pouquinho da sua história, por isso você precisa ter tempo. Me conta um pouquinho da tua história de vida, deixa ele contar. Às vezes você pega um perfil de paciente, comunicador, que quer falar, que é o influente, né, no teste DISC ali, ele quer falar, ele quer conversar, escuta, entra em empatia. Lembra que quanto mais relacional você for, maior a confiança ele vai ter para poder comprar os seus serviços, né? Pratique rapport e backtracking, que eu falo isso em outros vídeos, né? Que você são ferramentas intencionais da PNL para você se conectar com o paciente, né? O backtracking também é muito legal. Falando rapidamente, assim, o paciente fala, quando você pergunta alguma coisa para ele, ele fala e você repete o que ele fala. Então, por exemplo, eu morava em São Paulo e agora estou morando aqui na cidade de Santos e tudo mais. Aí você falou, que legal, você morava em São Paulo, agora você mora em Santos? Só de eu repetir o que ele falou, ele pensa na cabeça dele no inconsciente, nossa, ele entendeu o que eu falei, ele me conhece, sabe? É o inconsciente que vale muito a pena você trabalhar também. E nesse momento, você tem que deixar bem claro, não temos nada para vender e sim relacionamento para criar. Você está ali relacionando nesse momento inicial. É muito importante acontecer isso. E claro, você vai usar vários gatilhos mentais. Para quem não conhece os gatilhos, eu tenho uma aula também de gatilhos aqui no YouTube, procura aí, que eu falo os principais gatilhos mentais para a odontologia, né? Que aqui eu até cito escassez, reciprocidade, autoridade, prova social, ancoragem. Então é muito bacana. Dentro das consultas, eu costumava entregar, às vezes, um presentinho para o paciente. Quando você vai colocar o orçamento, fazer tudo, você entregar dentro de uma boa pasta, uma pasta bonita, que ele pegue na mão, tal, porque tem muita clínica, a maioria escreve às vezes num papel, na caneta, num papelzinho, entrega um papel amassado para o paciente, não gera percepção de valor. O cara fala, poxa, eu vou colocar aqui 40 mil reais e receber esse orçamentinho aqui, todo amassado, todo feio, num papel feio, assim, não é legal. Então você tem que criar
um negócio bacana desse, você pode às vezes dar um presentinho para ele, ó, tá vendo a escovinha de dente que eu tô te dando? Tudo que você entrega gera o gatilho da reciprocidade. Se eu tô dando, a pessoa tem a percepção, cara, eu também quero dar. O ser humano é assim, se eu dou um presente para alguém, a pessoa sente necessidade de me retribuir com presente também. Então é muito interessante usar os gatilhos também. 9, não tenha hábito de encaixar as avaliações, foi o que eu falei, isso é um péssimo hábito, eu fiz muito isso. E se possível deixar pré-definido, olha, vou colocar segunda pela manhã, terça à tarde, quarta pela manhã, quinta à tarde, enfim, é horário só para avaliação, tá? Porque você fica focado em avaliações, né? Então é importante você fazer bem feito aquilo e não fazer aquela coisa mais ou menos encaixada no meio dos atendimentos. Aqui eu vou dar algumas dicas que são bem úteis, tá? Utilize câmera intraoral, não sei se você já testou, é excelente para você ajudar no fechamento, tá? Quando você filma a boca do paciente e mostra para ele numa tela grande ali, isso ajuda muito na conversão. Aprenda a mostrar e mostre planejamentos que a gente fala do aplicativo, tem aplicativo da SD, se você puder fazer um curso ou aprender como fazer, você mostra rapidamente ali para ele um antes e depois, mostrando, às vezes você quer fazer uma lente de contato, que é um tratamento de reabilitação, de lente de contato, você pode mostrar ali o antes e o depois para ele, bem rápido, bem simples. Hoje tem inteligência artificial que já está fazendo isso, então é bacana, o paciente gera uma percepção de valor. Tenha macros modelos para dar explicações para o paciente, para mostrar o tratamento. Use linguagem simples, não seja muito técnico, e é normal o dentista, pela nossa formação, a gente acaba sendo muito técnico, começa a falar de termos ali, o paciente não está entendendo nada. Às vezes você mostra um raio-x para ele, ele também não está sabendo o que você está mostrando, mostra uma tomografia para ele, ele não está nem entendendo o que você está mostrando, então a gente acaba sendo muito técnico, e não é isso que vai fazer o paciente vender. Mostre casos de antes e depois, isso gera autoridade. Condicione a garantia com os retornos preventivos. Então você vai fazer um protocolo, por exemplo, e aí você fala, porque ele vai falar, mas isso dura quanto? Aí você fala, eu dou uma garantia do meu implante, da minha ortodontia e tudo mais, se você vier recorrente de 6 em 6 meses ou de 4 em 4 meses, dependendo de como você usa, né, qual que é o teu critério para poder fazer as manutenções ali, da prótese, do implante, e aí você coloca isso para ele. Você condiciona a garantia disso, porque de repente o paciente some e aparece 1 ano, 2 anos depois e fala, quebrou a prótese, você tem que fazer outra. Aí você fala, pô, mas você não está vindo. É igual um carro, né? Se você não experimenta comprar um carro novo e não faça as revisões no tempo certinho, você vai perder a garantia. Tá? Então é importante pensar em fazer isso. Evite na consulta diminutivos, tipo, ó, essa limpezinha, restauraçãozinha, você mesmo coloca para baixo o teu serviço, isso é muito ruim. Cadeira odontológica, só depois da conversa. Lembra que eu falei? Você está com a anamnese de marketing, conversa, abusa, o momento da cadeira é só depois, porque o que acontece muito? O dentista, ele pega o paciente, leva e senta na cadeira, para depois conversar. Não, conversa primeiro, depois você vai para a cadeira. E depois da cadeira, volta para sentar e conversar de novo, né? Adiante as respostas para as principais perguntas, e se repete muito, né? As principais perguntas que os pacientes fazem, elas são muito repetitivas. Então você já está preparado para ter essas respostas. Evite falar de cortes, retalhos, dor. Vou fazer uma cirurgia que eu vou cortar, eu vou desgastar seu osso. Cara, o paciente não quer escutar isso. E uma coisa muito bacana que você pode fazer é ter vídeo para resgatar o não fechamento. Então aquele paciente que não fechou, vou pensar e saiu e tal, e não fechou com você, tem um vídeo que você pode gravar e falar assim, olha, dona Joana, olha, foi um prazer receber a senhora aqui na clínica, né, no dia tal, e eu fiquei muito encantado com a sua história, gostei demais de conhecê-la e tudo mais. Olha, eu gostaria muito que você retornasse aqui para a gente começar seu tratamento. Eu tenho certeza que vai gerar muito benefício na vida da senhora e eu estou aqui comprometido em fazer o meu melhor, alguma coisa assim, um vídeo personalizado para a dona Joana. Olha que legal. Você consegue, fazendo isso, resgatar muita gente que não fechou. E, como eu falei, um orçamento impresso dentro de um portfólio bonitinho. Se você tiver um portfólio da tua empresa, isso é muito rico também, gera muita percepção de valor. Por fim, conte histórias para o seu paciente. Nessa primeira consulta é muito bacana se você puder contar história. Olha, eu vou contar a história aqui da Dona Maria, que parece muito com a senhora. A Dona Maria nos procurou há 6 meses atrás e ela tinha um problema que a prótese dela ficava caindo e aí ela veio, fez o protocolo e hoje a Dona Maria ela passa aqui, de vez em quando ela passa aqui para trazer presente pra gente, ela é encantada, ela tá muito mais feliz do que ela era, ela estava em depressão, ela estava chateada e tal. Aí mostra a foto da Dona Maria, é uma história real. Quantos cases que você não tratou, quantas pessoas que já não reabilitou, que transformou a vida? Cara, documente isso, né? Então, aí você pode mostrar, vai gerar muito mais autoridade e a própria Dona Maria, às vezes, pode até gravar um vídeo para você e você mostrar esse vídeo para o paciente aqui, ó.
que vai ajudar muito na conversão, beleza? Abuse do entusiasmo, da alegria e treine a tua equipe para ser assim também, para vocês aumentarem a taxa de conversão. Depois me conta quantos por cento você aumentou a taxa de conversão.